Realmente, bom dia a todos. Queria parabenizar por essa iniciativa do Dr. Jaziel para conversarmos sobre a telemedicina. A minha fala vai ser duplo. Eu sou também professor da Universidade de São Paulo, então vou apresentar um pouco da visão como Conselho Federal e uma parte como pesquisador nessa área. E eu desenvolvo a atividade em telemedicina desde 1997, praticamente 22 anos. A primeira coisa que eu só queria dizer é chamado quebra de paradigma. Muitas vezes as pessoas têm dúvida sobre o que é telemedicina, mas talvez eu diria, a telemedicina, nós podemos fazer uma boa analogia, que é o desafio de paradigma. Antigamente, a ausculta era feito por um contato direto com o paciente. E, no entanto, um médico francês, o René Laennec, em 1819, ele tinha que auscultar uma paciente mais idosa, do sexo feminino, e um pouco mais com um corpo físico diferente. Ele achava que a ausculta direta ia constranger a paciente. Aí ele lembrou justamente de uma nova técnica de condução da transmissão de som, e ele aplicou, inventou o estetoscópio em 1819. E naturalmente foi criticado. Como vocês quebraram o conceito da humanização, que é o contato com o paciente? Ele foi altamente criticado, mas o ponto principal é a observação de uma necessidade para reinventar ou inventar uma nova solução. Isso levou ele a criar o estetoscópio. Foi altamente criticado pelas melhores revistas da época, porém, o tempo mostrou que ele é uma solução vencedora. Tá? Tanto que aqui eu tenho o estetoscópio clínico, em reuniões clínicas em meados da década de 90, e hoje nós temos os nossos estetos digitais interligados com smartphone ou tablet. Só queria dizer que toda vez que existe uma mudança, eu diria que as críticas também são boas. Elas nos permitem comparar e procurar excelência. Então, eu diria que a telemedicina é uma quebra de paradigmas. Se vocês me visualizassem, não a telemedicina eletrônica que nós estamos falando, mas o não contato físico direto, provavelmente estetoscópio é o primeiro. E, no entanto, o tempo mostrou que os críticos tinham preocupação demais e, no entanto, ele é uma tecnologia vencedora. Outro ponto, diversos países no mundo adotaram já a consciência de que é preciso resolver, de alguma forma, a saúde da população. Não são casos específicos. Eu não descarto que 10%, talvez, nós precisamos fazer uma convergência presencial muito específica. Mas existe uma grande maioria que são desassistidos. Portanto, a Alemanha, Reino Unido, Portugal, recentemente a Colômbia, também publicou a regulamentação de um projeto de telesaúde. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte: as principais nações do mundo estão enxergando não a telemedicina como substituto da medicina, mas como um braço de estender o atendimento e acelerar a forma de atendimento. Tá? Então, isso é importante, nós estamos atentos a isso. Inclusive, o Reino Unido, a partir de 2020, vai permitir que os cidadãos ingleses possam acessar os consensos do Ministério da Saúde da Inglaterra via Alexa. Eles estão muito mais na frente, desenvolvendo uma promoção de saúde mais eficiente. A Associação Médica Mundial, isso é importante. O WhatsApp não é telemedicina. E nunca foi, e nem pode ser considerado como telemedicina. O WhatsApp é um meio de comunicação entre médico e paciente, mas não pode ser encarado como telemedicina, porque ele não é HIPAA compliance, vazamento de dados. O que isso significa? Que nós estamos tendo falta de formação desde a graduação, residência médica e outros. Então, o entendimento errado pode permear
na verdade, ou corroer o entendimento sobre telemedicina. A Associação Médica Mundial ele fala justamente a qualidade de cuidados. A telemedicina ou cuidados eletrônicos, como qualquer intervenção, precisam ser testados quanto à sua efetividade, eficiência, segurança e viabilidade. Portanto, telemedicina é um assunto sério. Não é pegar qualquer aplicativo e dizer isso é telemedicina. Então, nós não podemos autorizar os exageros, mas nós não podemos nos omitir de usar o que há de melhor em tecnologia para prover o acesso aos dados. Aos dados, não, a serviços de saúde. Então, telemedicina tem que ter funcionalidade, tem que ter contingências e tem que ter controle de qualidade e provavelmente nós temos que seguir normas técnicas. A BNT é uma norma técnica nacional. Então, telemedicina não pode ser quaisquer aplicativos. Aqui eu estou só resumindo que nós temos que seguir legislações, regulamentos, compliance. Bom, e aí eu preciso construir um item, chamado telemedicina responsável e eficiente, para contrapor, algumas vezes, o subentendimento de telemedicina de serviços, que às vezes é meio exagerado. Então, eu prefiro dizer que a telemedicina deve ampliar, agilizar, integrar e somar em relação aos serviços existentes, e não a substituição. Esse é um conceito fundamental, porque nós temos apenas uma palavra, chamada medicina. A medicina, lançando mão da telemedicina, se torna medicina conectada. Sendo medicina conectada, ela pode ampliar, agilizar, integrar e somar. Então, ela amplia a sua ação de abordagem. Tá? Então, podemos dizer que telemedicina responsável seria definir como exercício da medicina, usando recursos e tecnologias interativas para possibilitar cuidados integrados e humanizados, aumentar o acesso aos pacientes, melhorar a eficiência da logística da cadeia de serviços de saúde. Temos que entender também que a telemedicina não pode ser simplificado como a troca de um serviço pelo outro. Se eu estou fazendo um trabalho, ele tem que ter uma razão. E essa razão tem que ser estruturada dentro de uma cadeia funcional. Porque o meu propósito é melhorar o fluxo da saúde e não apenas a substituição. E prevenção e promoção da saúde, que devem ser parte integrante de uma ação em telemedicina. A outra é uma controvérsia. Telemedicina é ferramenta ou não? Agora, eu como professor Shaw, pesquisador. Para mim, telemedicina não é ferramenta. Quando ela se tornar ferramenta, nós teremos problema. Ferramenta é o meio pelo qual a telemedicina usa o serviço e ela é um bem perecível. Telemedicina é um método investigativo que utiliza recursos digitais para ampliar os serviços. Por quê? Se vocês me usarem um computador com uma webcam e contactarem uma outra pessoa, isso é uma videochamada. Isso não é telemedicina. Para se chamar telemedicina, eu tenho que fazer uma propedêutica. E eu tenho que construir um raciocínio investigativo, tenho que fazer perguntas corretas e tenho que registrar as minhas condutas. Portanto, ele é um método. Então, isso é importante. Se ele é um método, ele tem que entrar na formação propedêutica dos médicos. Caso contrário, nós teremos um erro de entendimento entre a ferramenta com o exercício médico, tanto que tem o erro de entendimento que o WhatsApp é telemedicina. Não, nunca foi, porque não faz parte do instrumento investigativo. Então, nós temos que defender que telemedicina é o uso dos melhores recursos tecnológicos para prover de uma forma eficiente a abordagem não presencial. Tá? E ele constrói uma cadeia dentro desse processo de serviço. A telemedicina tem vários outros recursos, não é só a câmera. Aí que está o erro. Talvez a atenção primária pudesse ter mais eficiência se nós adotássemos que todos os médicos conhecessem esses recursos. Exemplo, um ultrassom para tablet e smartphone, um dermatoscópio,
um oftalmoscópio, um otoscópio, um ECG para smartphone, um retinoscópio, um espirômetro. Talvez isso me resolvesse o problema. E imagine que eu tenho uma gestante no último trimestre e está com sangramento. Em geral, o que vai se pedir? Ultrassom. E se encaminha para o ultrassom. E se eu habilitasse, que o mínimo que eu deveria saber, é utilizar um ultrassom para ver onde está a posição da placenta, como que está o batimento cardíaco fetal e outros. Provavelmente eu aumentaria a resolutividade e aumentaria a minha cadeia de atendimento se eu tivesse um suporte conectado. Tá? Então, queria também transmitir mais outra mensagem. Telemedicina não é apenas computador e uma câmera. Telemedicina é o conjunto de diversos recursos que me permita fazer um atendimento de boa qualidade. Tá? Então, aí está a mensagem: medicina pode expandir com a telemedicina para se tornar medicina conectada, portanto, não existe conflito e nem deve haver. Deve haver a somação e um agregar de como internalizar a telemedicina dentro da medicina para prover essa cadeia de saúde. Bom, humanizar. Olha, se até o poupa-tempo hoje é uma forma de humanizar, a humanização de uma forma eficiente é a logística. Então é isso que eu quis dizer, a logística de serviço. Talvez a forma mais desumana não seja a questão nem de olho no olho, é impedir de ter acesso, ou não possibilitar o acesso. Então hoje, aumento de eficiência é uma forma de humanização, tá? Eu diria que, inclusive, são várias situações, e essas situações não existe um único discurso. Existe um discurso correto para cada situação e para cada realidade regional. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos uma avaliação genérica e não baseado nas realidades e necessidades regionais. Caso contrário, o que nós fazemos? Nós impedimos que o que nós temos de consenso para fazer algo de bom e nós nos paralisamos por um algo menor. Então, esse é um ponto que nós precisaríamos tomar cuidado. Tá? Então, um ponto principal, nós precisamos fazer curso de telemedicina, no mínimo de 80 horas, explorando uma primeira parte, que eu concordo, que é a ética, responsável e segurança digital. Sem isso, não é possível. Se tivessem feito o curso, iriam dizer, o WhatsApp não é telemedicina, então nós seríamos mais prudentes contra vazamento de dados, porque na realidade moderna, precisamos garantir o sigilo de dados. Aqui tem a organização, a Associação Médica Mundial, que também já está falando sobre os aspectos éticos de telemedicina, e nós precisamos fortalecer isso, e talvez as universidades poderiam contribuir muito nisso, que o desenvolvimento dos aspectos éticos, juntamente com os conselhos de classe. E essa última que eu queria colocar, talvez nós devemos construir um ecossistema completo, e não apenas serviços. Talvez nós deveríamos ter os hospitais interconectados entre si, criando uma nuvem digital segura de logística que pudesse promover uma educação digital multicompetência continuada a todos os profissionais que estão interconectados, aumentar a capacidade dos telediagnósticos e telemonitoramento, retirando os pontos de estrangulamento, criando telejuntas médicas. Deveríamos interligar realmente pronto-socorro, pronto-atendimento, unidade básica de saúde, nessa rede de logística, para acelerar o que pode ser resolvido, os 70% que pode ser resolvido, que se resolva. E nós concentramos o nosso tempo melhor naqueles 30% que nós precisamos dedicar de tempo mais eficiente. Tá? Deveríamos fortalecer saúde nas escolas, deveríamos fortalecer o atendimento domiciliar conectado e talvez nós deveríamos promover a prevenção de doenças. Então, nós deveríamos enxergar que a diretriz principal é criar um novo ecossistema de saúde mais justa e mais ampla.
Tá? Aqui tem uma menção de Sócrates que eu gosto. O segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Então precisam formar grupos que olhem para frente e desenvolvam as excelências até o nível que ela seja altamente de qualidade e compatível. Obrigado. Queremos agradecer.